A diferença entre os que vencem e os que perdem está na capacidade de entender o sistema. Essa frase é do Kiyotaka, do Clash of the Elite. E o tema de hoje é mesmo para falar de questões de escolas, hierarquias, dentre outras coisas. Mas você já pensou em estudar no Japão? E andar pelas ruas de Tóquio, assim como eu aqui nesse momento? E ver o teu anime favorito, série ou filme? Ou mesmo pensar naquela música de city pop incrível? Aprender o idioma e viver suas experiências únicas. E muitas pessoas sonham com isso. E com razão. Mas, como toda realidade, o Japão tem seus bastidores. No último vídeo, começamos a explorar a vida noturna em Shinjuku e hoje estou aqui em Shibuya. Falamos de oportunidades das transformações sociais no país. E agora, à medida em que caminhamos pelas luzes intensas de Shibuya durante a noite, entramos em um tema mais delicado. O universo dos intercâmbios e a recente controvérsia envolvendo a escola, que agora eu irei falar o nome, é a Live Japan. Recentemente houveram aí meio que umas denúncias sobre falhas administrativas e experiências frustrantes de algumas pessoas que contrataram os serviços da agência, né? E eu inclusive vi uma live essa semana, acho que foi no início dessa semana agora, foi na segunda-feira, eu já posso estar enganado agora, mas foi essa semana, pronto, enfim. Entre o biscoito reflexivo e o Esudesu. E assim, o biscoito reflexivo eu tinha visto o vídeo dele, inclusive. Eu vi o vídeo dele quando ele gravou lá, falando da questão da Live Japan e aquela coisa toda, não sei o que. E pronto, eu fiquei imaginando, e agora? Por isso que assim, no vídeo anterior, por isso que eu falei assim, que tava tendo um problema, porque não foi só ele. O que eu vi primeiro foi o dele, né? E depois eu vi outros aí, inclusive ontem eu vi um que assim, ele não, em nenhum momento ele disse que a Live Japão era culpado, não sei o que, ou que fez isso ou aquilo, não, ele não apontou deles, até porque de fato tem a questão das escolas também, né? Tem a que é mais conhecida lá, a Sakura, que é aqui inclusive o escritor reflexivo menciona isso, né? Que tem essa questão da Sakura, e na live com o Esudesu, ele também deixa claro isso. A questão é que ele tá na Sakura, né? E a Sakura tem um outro tipo de forma de receber os intercambistas, né? É diferente. Sabemos que essas coisas assim, é diferente de uma escola para outra, pode mudar as políticas e a forma. What the hell? Que isso? Ok, foi uma... enfim. Eu até me perdi, desculpa. Mas tipo, o Esudesu, né? Ele falou da questão da Sakura, né? Que ele acho que da Sakura. E o biscoito e muitos outros estão em uma outra que fica mais mesmo no centro, né? Assim, de Tóquio e tal. E pronto, é mais nesse sentido. Eu acho que essa outra escola tem uma política diferente, tem uma maneira diferente, no caso de lidar com essas situações, com essas coisas, né? E daí é que foi todo esse problema, toda essa treta aí. Mas ao que parece, pela conversa dos dois, pronto, um conseguiu perceber ali o outro e ver que, né, assim, tem pontos, obviamente, como o Esudesu falou, sim, né, que não é passar pano, obviamente, para a Live Japan e tal. Ela tem pontos ali a melhorar e que precisa trabalhar, mas assim, a culpa desse mal entendido não foi necessariamente dela, né? Acho que devia ter um pouco de clareza, obviamente umas questões assim mais técnicas, mas ela não é nenhuma vilã, né? A agência de intercâmbio da Live Japan não é nenhuma vilã, né?
foi só uma questão mesmo ali, né? Enfim. E assim, isso, como eu disse, é como vocês estão a ver a minha fala, né? Estão a ouvir aí. Isso abre uma conversa importante, que até que ponto as instituições de intercâmbio estão preparadas para acolher os estrangeiros com dignidade, né? E como jovens brasileiros, como eu, você, podem se preparar para não cair em armadilhas enquanto correm atrás de um sonho, né? Assim, obviamente, eu já fui em vários países, né? Já viajei para vários lugares e sempre procuro assim me informar e conhecer, seja, né, os métodos e meios legais, obviamente, de viver nesse país, seja por meio de intercâmbio, estudo, trabalho, etc. E obviamente também faço amizade com as pessoas daquele lugar, com os locais. Eu gosto muito de fazer amizade mais com quem é do país. Claro que, pronto, consequentemente também conhece pessoas do Brasil que vivem naquele país e falam um pouco sobre a realidade, né? E no caso assim como na Coreia, acontece com a questão do GKS, que é aquela bolsa de estudos, e mesmo os intercâmbios, no Japão isso é ainda mais forte. Muitos vão para o intercâmbio, né? Acho que tanto o SD, o Biscoito, dentre outros aí, acho que é o Tails, né? Aquele Rei Tails, que eu também sigo, gosto de ver os vídeos dele. Ele é bem engraçado, gente boa, parece ser gente boa, né? Os vídeos são muito, muito fixe. Tal, gosto. Mas assim, como eu tava a falar, tipo, eu vi um rapaz também a falar, foi ontem, antes de ontem, uma coisa assim, já não recordo. Mas foi essa semana também, só que foi agora, bem recente, ou seja, deve ter sido ontem, provavelmente. E eu tô a confundir aqui, mas enfim. Ele falou que, no caso, o problema dele era mais com a questão ele queria ir pra uma outra lá, agora eu não lembro, mas só tinha pra outubro, e ele não conseguia em outubro, né? Questões financeiras, etc e tal. Ele não conseguia em outubro e provavelmente ia ter que ele congelou, acho que qualquer coisa lá, enfim, ele tá a ver com a Livre pra, né, congelar os pagamentos, não sei o que. Enfim, mas tá lá, tentar resolver, né, a situação. E tá a ver a forma como é que você pode fazer isso, né? Também não pode esperar e apagar esse período, aquela coisa toda. Assim, são várias coisas que têm ocorrido, né? Em várias frentes, em várias instâncias e de várias maneiras, né? Cada realidade é uma realidade específica, né? E tem outro que eu vi que de fato, pronto, falou mesmo mal e coisa e tal. Disse que o próximo vídeo que ia gravar era quando chegasse lá, porque não sabe se ia chegar e coisa assim. Mas é complicado. E assim, como a questão tem intercâmbio, né? Também assim, tem os programas os programas legítimos de bolsas para o Japão, como o Next, né? O Jason, que é 2S, Jason. Mas não é Jason, aquela usado nas linguagens de programação. E oportunidades via universidades que ainda dão uma chance, né? Assim, de crescimento para quem quer crescer ali. Isso, é muito bom, muito bom. Eu conheço pessoas que fizeram Max aí, que hoje estão lá ainda, né? Estão em áreas específicas, porque normalmente é direcionado para algumas áreas, e são indicados também aí para essas áreas estratégicas, assim, como a parte de TI, engenharia, né? Seja de software, ou seja, engenharia e tal. Ou seja, algumas áreas estratégicas, principalmente a área de tecnologia é mais comum, né? Isso é em todo lado. Na Coreia do Sul que acontece um fenômeno interessante, que para além da parte de TI, a parte artística, né, e quem é de multimédia, como eu, por exemplo, tem muita coisa lá, muita coisa. Eu fiquei impressionado, não tinha muita essa noção assim. Conheci uma garota lá, uma jovem, que ela ganhou uma bolsa de dança surreal. E a outra ela ficou a trabalhar com marketing digital, né? E, não é assim muito comum. Posso estar aqui a falar alguma coisa, né? Enfim, que é uma inverdade ou uma falta de informação, porque até então não conheço.
Alguém que, né, que chega assim, vai trabalhar com marketing digital, ou que se forma na área lá e vai trabalhar, né? Tem o Tavo, por exemplo, no Japão. Acho que ele agora tá na parte de... Acho que é parte multimédia também. Ele faz vídeos, né? Ele faz videografia, edição de vídeo e coisas assim. E pronto, é assim o que eu consigo lembrar em termos de Japão. Tem outros aí, a Sara também, que é aquela que eu sigo, que é a do Ciara-san. Ela também, no caso, ela saiu do trabalho que ela estava, que era uma cena de uma agência de viagem, uma coisa assim, já faz uns meses aí, e agora está mesmo como contratada numa agência de influencers, né, no Japão. E, pô, gostei muito dos vídeos dela a falar sobre isso. Ou seja, tem muita coisa, muita oportunidade no Japão, né? Coreia do Sul e no Japão. E assim, como eu iniciei a falar aquela frase do Ayano Koji, que assim, o Japão é um país onde o sistema é altamente competitivo, né? Isso é desde a escola até o mercado de trabalho. Por isso que aquela frase faz todo sentido, né? E a série em si, o anime, também é um exemplo a ser usado nesse contexto, né? E assim, quem entende esse sistema, como eu falei, usei o exemplo do Ayano Koji, do Classroom of the Elite, tem mais chances de sobreviver sem se perder, né? Ou seja, conhece-se o sistema, tem que se conhecer bem, perceber esse sistema, entender ele, para ter mais chances de sobreviver. E assim como na Coreia do Sul, o Japão se esconde muito atrás de uma perfeição estética. Assim, obviamente o Japão não é tanto como a Coreia, são contextos diferentes, né? Mas por isso, vamos usar esse espaço para refletir, pensar e aprender, sempre com respeito ao país, mas também com um olhar atento à realidade por trás dos filtros, né? E como sempre, a cada episódio dessa nova série, eu vou usar personagens de animes e histórias japonesas, no caso, já que estamos no Japão, para ilustrar o que acontece aqui, né? No Japão real. E aquele que os doramas e folhas de turismo não te mostram. Isso, eu falei dorama, como vocês sabem, porque, né? O dorama, ele vem de dorama, né? Que é drama, como falam drama em japonês, né? Isso ficou na questão das séries coreanas, os doramas, mas na verdade é K-drama, né? K-drama, como quiserem chamar. Mas o Japão vai além. O Japão vai bem além de todo esse rótulo assim que tentam passar, tanto pro bem como pro mal. Eu acredito que generalizar não vale muito a pena. É um país incrível, um país em termos culturais e segurança, não sei se é o país mais seguro, mas é um dos países mais seguros do mundo. Que se você for na região ali de Kabukicho, né? Na zona de Kabukicho ali, e onde é conhecido por ter uma atividade maior dos membros ali da Yakuza. E assim, nem por isso tu vais ver acontecer ali os pickpocketers, né? Sei lá, batedores de carteira e, sei lá, roubarem teu telemóvel, teu celular. Assim, difícil, muito difícil. Não sei até hoje, tanto acompanhando os vídeos como também dando cá a história de alguém assim que aconteceu isso. Pode ter acontecido, óbvio que sim, mas muito pouco provável. Sim, o que falam-se muito, por exemplo, são os Toyoko Kids, né? Que ficam por ali eles tinham uma zona que eles ficavam no centro ali, ou seja, na zona de Kabukicho, só que numa parte específica, e a prefeitura ou coisa foi lá e fechou aquilo. Ok, pera lá, deixa eu dar um pouco de barulho. Mas a prefeitura foi lá e fechou aquilo, né? E eles já não ficam lá.
Eles ficam ali ao redor, né? Ficam ali por perto, com as placas na mão, a, a apresentar, né? No caso ali, aqueles restaurantes, casas de massagem, essas coisas assim, que são administradas pela Yakuza, né? E, bem, como já se sabe, assim, vocês sabem também, ou não, né? Mas normalmente, por norma, muitas pessoas consomem esses conteúdos como o meu, também costumam consumir vídeos, né, conteúdos como do Bakugajin, do canal do Tavo, Japão no Asfalto, se calhar também, que ele traz também alguns vídeos assim, nesse sentido, a falar de Japão, algumas coisas sobre Brasil e Japão, coisas assim. E bem, eles ficam ali pelaquela região. Eu até peço desculpa porque eu esqueço o nome às vezes de alguns lugares específicos, né? É tanta informação que às vezes eu tenho que andar sempre com uma cola ou qualquer coisa assim para poder falar, não me perder nos temas, né? Por acaso tem ajudado algum, né, um pouco assim, mas mesmo assim eu não consigo captar todos os assuntos de uma só vez, né? E pronto, a questão do Toyoko quis dizer isso. Normalmente são aqueles adolescentes que, assim, por essa questão mesmo da toda a pressão social, escolar, da família, dentre outras coisas, daquilo que a sociedade espera que eles sejam, né? Acabam por desistir e fogem de casa e vão pro centro aí da cidade, pro centro de Tóquio. E tem acontecido, tem havido uma romantização muito forte por parte de outros jovens que já vivem nessa situação a fazer vídeos e fazer coisas ali e tal. Alguns outros adolescentes estão lá e assistem aquilo, vêm, acham que vão estar bem ali, que a vida vai ser melhor, mas aquilo é uma furada, obviamente, né? É uma grande emboscada, essa aqui é a verdade. Eles não vão estar bem nada ali, né? Muitos inclusive chegam, né, vivem de maneira tão intensa e tão louca, né, nesses negócios, porque assim, eles não têm dinheiro e ficam a trabalhar ali para ganhar uns trocados ali, algumas moedas, e dormem nos quartos que são, na verdade, acho que uns hotéis, né, que são motéis disfarçados de hotéis, porque acho que tem uma taxa extra que os motéis e coisas assim pagam. Então esses hotéis, esses motéis fingem-se de hotéis para pagar menos taxa, uma coisa assim. E a outra questão também é que eles vão para esses lugares, esses quartos ou coisas assim, pronto, pagam a noite, né? Pagam aquele momento lá para poder pelo menos ter onde dormir. E a vida deles passa nisso, né? Que é fazer dinheiro para comer, fazer dinheiro para ter onde dormir. E ficam ali com aquelas placas e coisas, anunciar os restaurantes e coisas que são chefiados ou coordenados, vai lá, pela Yakuza. E assim, como eu disse, eles vivem nessa vida, né? Muitos, inclusive, tem assim uma certa vergonha, obviamente, depois se pensa em voltar a alguma coisa, né? Porque tem aquele sentimento sempre da questão do fracasso e da vergonha, né? Um sentimento meio que de vergonha. Ou seja, existe um contexto social e cultural que, sabe, pesa demais sobre isso. E por que eu tô a falar, dar essa volta toda, falar essas coisas todas assim? Enquanto eu comecei o vídeo a falar da Live Japan e a falar das escolas de intercâmbio, é que assim, como eu disse, nenhum país é perfeito. Obviamente que vão ter países que têm problemas mais que os outros, isso é óbvio, né? O Brasil que o diga, né? Exatamente por isso que muita gente sai daí, sai do Brasil, enfim, para poder procurar uma vida melhor, etc e tal, né? E o Japão, como tema aqui do vídeo, como cenário do vídeo, como local onde está sendo gravado, onde eu estou, então, assim, acaba por ser uma porta, um sonho que muitas pessoas têm.
Mas é necessário também compreender as nuances sociais, né? Ok. As nuances sociais do país, essas questões, como funciona, essa hierarquia social, toda essa pressão que o povo passa, né? Que o jovem japonês, o cidadão no modo geral passa, né? É assim, você como estrangeiro, pelo menos na Coreia, eles não ficam, não te pressionam como pressionam se for um japonês, né, um nativo. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, claro, que quando tu já estás na empresa, ou não sei o que, em outras questões eles vão, obviamente é normal, né, local de trabalho, coisas assim. Mas em termos de Japão, por exemplo, como é que eu posso dizer? Já em termos de Japão, isso eu não consigo dizer exatamente. Parece-me que não, mas eu não posso afirmar. O que eu consigo dizer é baseado em vídeos que eu já vi e uma pessoa só que eu falei por aqui. Então, isso não é um decreto, não é uma certeza, né? Não é um valor absoluto. Mas tem isso, né? Então, assim, na mesma eu sempre reafirmo, não vai deixar de seguir teus objetivos, fazer teu intercâmbio, seguir o Max, né, fazer o Max lá, que é aquela coisa para concorrer à bolsa, ou mesmo vir a turismo, ou vir, sei lá. Se você tem um objetivo, tem um sonho, na boa, vai lá. Eu só acho que é sempre importante conhecer essas questões do país, né, não fantasiar demasiado, porque assim, acredito que muito dos desentendimentos que muitas vezes acontecem entre a cena das escolas, né? Porque a questão da escola, como eu mencionei, não é culpa a 100% da agência, né? De intercâmbio. É essa expectativa que é criada para aquilo que vai acontecer, de fato, né? Então, assim, acho que a mensagem desse vídeo foi mais nesse sentido. Eu tenho um grupo no Telegram e em outras plataformas, e nós temos falado sobre, né, eu fiz o vídeo anterior e ficava a perguntar quem era a escola, e depois uma pessoa falou lá, não, ele tá falando ali no Japão, não sei o que e tal, mas ele não quer dizer o nome, por isso. Eu fui e falei, não, olha, eu não tô a falar o nome porque de fato eu quis dar mais um tempo, até para ver se havia ali algum posicionamento, ou alguém de dentro, ou que conhece bem a Live, falasse alguma coisa. Daí veio o vídeo do sua live, né, com biscoito reflexivo, e eu recomendo vocês assistirem. Eu irei deixar provavelmente aqui o link no comentário fixado, porque daí dá pra se pegar alguns nuances. E quando tu vais entrar no site da Live, né, e ler as coisas assim, a parte das informações e coisas assim, tem que estar a bater, percebe? Óbvio que, como eu disse, pode ter algumas falhas internas em termos da comunicação, do chat ou de alguém ali, pode sim, e acontece, como o Biscoito Reflexo falou, e as pessoas falaram, mas pronto, é a dinâmica, enfim, são as coisas assim, né? São os pormenores que dá pra se resolver, percebe? Então acho que é isso. Se você tá fazendo pelo livro de Japão, acho que é bom ter a consciência de como funciona, ver que tem a questão das escolas, que uma escola aceita num período e a outra só começa em outra, acho que uma em outubro, a outra em fevereiro, março, eu já não lembro agora, mas uma começa num período, outra começa no outro, tem essas nuances. E se a pessoa quiser ir para uma escola específica, provavelmente vai ser naquela data XY que vai ser aquela outra escola que vai estar a aceitar, né? Então, assim, tudo isso a pessoa tem que pensar e ponderar. Como o rapaz que veio essa semana tinha dito que, no caso dele, ele estava planeando para ir para um período, mas, enfim, não dava para ir naquele período, ou seja, alguns imprevistos e coisas assim. Inclusive ele vendeu o carro, vendeu as coisas dele, saiu do trabalho e, não ia meter-se em dívida de novo, ou ter que voltar para o trabalho de novo, para fazer tudo de novo, para juntar. É compreensível, né? A questão pessoal dele, ele tem que ser resolvido, é complicado. Mas é isso aí. Eu, Catioro Reflexivo,
Assim como biscoito reflexivo aqui tá. Brincadeiras, eu só tô a brincar. Mas tipo. Bem, como eu disse, se vocês têm um objetivo, procurem, né, fazer a maneira correta e mais sólida possível para conseguirem concretizar. Eu irei me aprofundar, se vocês quiserem, sobre a cena do cachorro aí, né? Muito engraçado, muito kawaii mesmo. Mas pronto, sobre o que eu mencionei dos Toyoko Kids, né, e de algumas coisas muito rapidamente que eu falei ali no meio, né, eu posso aprofundar um pouco mais esses assuntos, esse assunto e outros, inclusive, no próximo vídeo, e linkar novamente com a questão da lei de Japão, ou de intercâmbio, ou de questão de como vir para o Japão, ou sei lá. Eu não vou falar sobre imigração, isso aí não é o foco do canal, não é o tema. Eu posso falar assim, que tem os intercâmbios, que tem GKS, que tem, no caso da Coreia, tem o MEX para o Japão, tem outros tipos de bolsa, tem intercâmbio para cá, tem a questão dos trabalhos e coisas assim. Isso eu até falo, mas imigração eu procuro não falar nesse canal, ou mencionar muito assim, porque pronto, mas porque, enfim, não quero. É muito complicado tocar nesses assuntos assim, e eu prefiro evitar. Obviamente que se houver, tipo, muita gente que vai perguntar no canal, obviamente que eu posso falar sim, mas obviamente, claro, eu procuro sempre trazer aquilo que de fato está na página do governo, aquilo que é oficial, aquilo que é como funciona mesmo, as regras, né, gerais. Isso é o correto e é o óbvio. Mas espero que tenha ficado esclarecido a questão da Live Japan, né, Live Japan. Mas, como eu disse, não deixe de contratar os serviços dele só porque algumas pessoas não tiveram vai lá, sorte, vamos dizer assim. O que eu acho que nem é o caso, mas eles entregam o que prometem, o que eles têm lá, como quando quer levar a pessoa, né, do Brasil para o Japão mesmo, de fato. Tu vai para o Brasil com tudo certo, com o teu visto estudante, né, de intercambista, com tudo. Tu vai com tudo certo. A questão são esses pormenores que eu recomendo fortemente que a pessoa cuide muito disso, para que vá com tudo certo, para que chegue lá e não tenha nenhum problema. Tipo, imagina, você vai para um país que você não fala o idioma, inglês, que deveria pelo menos ter um básico de inglês, seria recomendável, né? Qualquer pessoa que viaje para outro lugar que seja língua diferente da sua, por norma o inglês é uma língua que vai ser utilizada ali como intermediária, né? Como língua franca, vamos chamar assim. E a pessoa nem inglês para desenrascar consegue falar, fica complicado, né? Ficou complicado. Pronto. Mas tipo, é isso. Acho que eu já falei o suficiente. Eu até divaguei demasiado aqui também, porque eu tava mesmo com a cabeça aqui para falar sobre essa questão da Live Japan e dessas questões todas. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Irei continuar no próximo. No próximo iremos falar sobre mais coisas. Tenho preparado um conteúdo aí abordando questões sociais, como de costume. Irei falar sobre os Toyoko Kids e sobre outras questões também, para além disso, né? Diversos fatores ali. E falar mais um pouco sobre o MEX, porque aqui eu só mencionei o MEX, né? Que é uma das bolsas de intercâmbio, bolsas de graduação, bolsas de formação no caso, para o Japão. Então posso falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Diz aí o que você acha, né? Qual é a sua opinião sobre tudo isso.
Se você assistiu o vídeo lá, a live do Estudei com Biscoito Reflexivo, o que você achou? Você já viu os vídeos das cenas da Malta Reclama da Live Japan? E comenta aí, deixa a sua opinião respeitosamente. E respeitar as pessoas também que comentam. Eu sou o Henrique Londo, esse é a Liberdade na Mala. Eu despeço-me por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau.